E aí, pessoal, fazer essa gravação para auxiliar vocês com relação à lista, né? Espero que corra tudo bem. Semana bastante conturbada, bastante coisa que ficou meio atrapalhada, mas vamos lá. Espero que dê tempo para ajudar vocês. Exercício 2, estou aqui fazendo cada pedacinho disso aqui. Nós vamos encontrar a derivada e fazer um esboço na função em cada ponto. Nesse primeiro caso aqui, no A eu vou usar x igual a 1. Então, nós temos a função f de x igual seno x mais 2 cosseno x. Eu preciso, para fazer o gráfico, deixa eu já fazer um esbocinho aqui. Vou marcar o x e o f de x aqui no eixo. Nosso x é igual a 1. Nós temos que calcular onde que vai dar o nosso f de x, que no caso é o f de 1, para fazer esse cruzamento e marcar o ponto 1 cruzando com f de 1. Então, beleza, vamos lá calcular em primeiro lugar o nosso f de 1. Vamos pegar aqui, ó, onde está x, a gente vai apagar, colocar 1. Na dúvida, sempre coloque parênteses aqui onde que está o número do seno, cosseno da tangente. Tá aqui a calculadora, vamos aumentar um pouquinho isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, calculadorona, do estilo da de vocês. Aí, ó, o que eu vou bater? Vou bater aqui na calculadora seno de 1, fecha parênteses, mais 2 vezes cosseno de 1. Seu calculador, ó, essa minha aqui está em DEG. Em DEG não resolve o nosso problema aqui. Então nós vamos lá no menu. Shift menu nesse tipo de calculadora. Angle Unit. Unidade de ângulo. A nossa unidade de ângulo vai ter que ser radiano. Então, nesse tipo de calculadora, Shift menu, que eu vou buscar o setup, aperto o 2 e aperto o 2 novamente. Então, aqui eu vou lá digitar seno de 1, fecha, mais 2 vezes cosseno de 1, fecha, bate igual. Nosso resultado 1,922 aproximadamente. 1,922. Então, né, lembra que eu falei aqui para vocês que nós tínhamos que fazer o cruzamento do 1 com o f de 1? Então nós vamos marcar o f de 1 aqui, ó, 1,92 aproximadamente. Nós vamos fazer o cruzamento e desse cruzamento nós temos o nosso ponto. Então nós já estamos começando a fazer o esboço do gráfico aqui, ó. Já tenho o ponto. Para continuar com o esboço do gráfico, eu necessito realmente da derivada, né? Então eu vou lá fazer em seguida a nossa derivada f' de x. F' de x, que é a derivada global, que é o que nós temos que encontrar primeiro. Por que global? Nós vamos usar a tabela, não vamos substituir o x ainda. Vamos deixar em x por enquanto. Então, pelaquela tabela lá nossa, seno vira cosseno. Derivada do seno, lembra? Seno' de x
é igual a cosseno x. Cosseno linha de x é igual a seno x. Só que tem um detalhe, quando é é sinal negativo lá para a derivada, tá? Então, cosseno vira menos seno. Nós temos outras trigonométricas, né? Mas por enquanto já resolve aqui pra gente. Mais 2, cosseno vira menos seno. Vou colocar esse parênteses aqui, porque esse 2 está multiplicando, né? E aí eu vou multiplicar esse 2 por esse menos seno. O resultado da derivada é cosseno x menos 2 seno x. Por via das dúvidas, dependendo do exercício, se o nosso x aqui for negativo, é necessário que vocês coloquem aqui parênteses. Outros casos que é necessário que você coloque parênteses é se você tiver por exemplo, 2π. 2π não é uma coisa simples, né? Já é 2 vezes π. Ou se eu pego 3π sobre 2. Então, na calculadora você tem que bater 3 vezes π dividido por 2. E aí, na hora de colocar lá dentro do seno, se eu quero seno de 3π sobre 2, na calculadora você vai bater sim, abre parênteses, 3 vezes π dividido por 2. E aí a tua calculadora entende. Deixa eu só mostrar para vocês como que ficaria. Você bate o sim, né? Ela já vai abrir o parênteses automaticamente, pelo menos esse modelo de calculadora faz. Então você faz 3 vezes, acha o π aqui tá aqui, em cima do 10 elevado a x nessa calculadora. Então ele tá amarelo, eu vou buscar com shift π dividido por 2. Fecha parênteses, o resultado é menos 1. Então aqui que você bateu na calculadora de maneira correta, o resultado menos 1, tá? E seguimos a vida, né? Deixamos isso aqui para já. Aqui nós temos a nossa derivada global. Inclusive, quando nós terminamos uma resolução de alguma coisa, é bom a gente destacar. Isso aqui é a nossa derivada. Um jeito mais passo a passo para eu fazer isso aqui seria assim, ó. Deixa eu fazer aqui como um rascunho para vocês terem só uma noção como que eu faria. Aqui eu fiz direto, né? O seno virou cosseno, o cosseno virou menos seno, o número que estava multiplicando eu deixei de lado, e é isso aí. Se você quiser fazer um passo a passo, faça assim, ó. F' de x é igual. Eu vou fazer a derivação de tudo isso aqui, ó. Seno x mais 2 cosseno x. Certo. Como que eu faço a derivação disso? Eu tenho um mais aqui no meio. O mais separa as coisas. Então eu tenho como a derivada do seno mais 2 cosseno. Outra coisa que separa, o 2 está multiplicando, é um número multiplicando algo que tem x, né? Uma funçãozinha mesmo, né? Aqui é um modificador da função. Esse modificador numérico a gente chama de escalar. E a regrinha do escalar vai nos dizer o seguinte, a parte do seno aqui eu vou copiar por enquanto. A parte aqui, ó, do 2, eu vou poder jogar ele para fora da derivada, porque número multiplicando, número escalar multiplicando função, né, modificador de função, ele não altera no resultado final da derivada. E aí nós temos desse jeito, né? Isso aqui é a simplificação da coisa, né? Na verdade, foi o passo a passo que nós usamos. Deixa aqui.
Esse aqui é o passo a passo. Então quem tiver com dúvida de como fazer, faça desse jeito do passo a passo, que aí não tem erro. Agora sim, ó, cada pedacinho tem na tabela. O seno pela tabela vira cosseno, o cosseno na tabela vira menos seno, e aí você cai aqui nessa regra da linha anterior. Você conseguiu fazer a sua derivação de uma maneira bem tranquila, tá? Aqui eu fiz bem diretão, pode fazer assim, não tem problema. Aqui eu fiz mais devagar, que é um jeito mais didático de pensar em como resolver a derivada, tá? Então, às vezes eu vou fazer assim para ajudar vocês. Algumas vezes, né, a lista é um pouco longa, eu vou passar um pouco por cima mesmo, tá? Isso aí, vocês buscam fazer dessa maneira. Se vocês estiverem com dúvida, eu vou fazer alguns desses aqui desse jeito para ajudar vocês. Eu tenho a derivada global, ela ajuda, mas ela não é o suficiente. Eu preciso da derivada no ponto. Beleza, derivada no ponto. Qual ponto que nós estamos trabalhando? Ponto 1. Então eu vou pegar aqui a minha derivada. Todo lugar que tiver x, vou apagar. E eu vou colocar o número 1 no lugar. E aí eu posso voltar lá para a calculadora, em rádio ainda, porque eu estou calculando senos e cossenos. A maior parte das vezes você necessita calcular em rádio mesmo. Então eu vou calcular cosseno de 1, fecha parênteses, menos 2 vezes seno de 1, fecha parênteses. O resultado da nossa derivada, menos 1,142 aproximadamente. 1,142. Beleza. Então temos aqui a derivada. Já sabemos, negativa significa comportamento decrescente. Mas para que eu consiga desenhar um gráfico bem certinho, eu preciso saber que tipo de decrescente que é isso aqui. Quantos graus decrescente é? Vou lá, passo a minha calculadora agora para degree. E agora eu vou pegar esse valor, 1,142, daria para arredondar até para 143 para ser mais exato, porque a próxima era 1426. Eu quero arredondar essa casa, então eu vou eliminar todas as seguintes. Então eu pego o número acima de 5, aqui vai ser 3. Então eu vou pegar esse número, vou calcular o tangente menos 1 aqui, né? Eu coloco shift tangente, coloco aquele valor, menos 1,143, fecha parênteses, igual, menos 48,82 graus aproximadamente. Calculei isso aqui em degree, a nossa arco tangente. E aí nós conseguimos chegar nesse resultado aqui. Resultado bem tranquilo da gente entender. O que eu estou pedindo para vocês
na hora de interpretar. Vou fazer alguns quadrados aqui, ó, para que vocês entendam o que eu estou pensando. O que eu preciso que vocês interpretem. Preciso que vocês interpretem o seguinte. Essa diagonal, ela é a diagonal de um quadrado, ela é 45 graus. Vocês precisam decorar que a diagonal para cima de um quadrado é 45 graus e a diagonal para baixo ela é menos 45 graus. Um valor que seja maior do que 45 graus, ele vai estar mais de pé. Vamos pôr, por exemplo, 60. Aqui não dá para a gente ter precisão, tá? Mas eu preciso que vocês tenham coerência na hora de resolver aqui o exercício. Então, um valor acima de 45 graus, ele vai estar mais de pé do que uma diagonal de quadrado. Então, esse aqui, por exemplo, é aproximadamente 60 graus. E um valor menor do que 45 graus, ele vai estar mais deitado. Aqui, por exemplo, 30 graus. Tá? Eu preciso que vocês tenham essa coerência. 45 graus, diagonal do quadrado. Algo maior do que 45 graus, você coloca mais de pé. Menor do que 45 graus, mais deitado. Vai valer para os negativos também da seguinte forma. Se eu tenho um ângulo mais negativo, por exemplo, menos 70, então ele vai estar mais deitado. E um ângulo menor do que menos 45 graus, por exemplo, menos 20 graus, ele vai estar mais deitadinho. O ângulo que eu quero, ele está bem próximo do menos 45 graus. Então eu vou desenhar ele dessa forma lá em cima. E assim eu tenho um esboço bem próximo da realidade daquele gráfico lá. Vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra. Aqui está o GeoGebra e eu vou digitar a nossa função seno x mais 2 cosseno x. Gráfico sempre na função original. E a nossa função é isso aqui, ó. No braço, dá para fazer isso aqui, mas é bem complicado, né? Então, passo a passo, até qual lugar exatamente que faz cada curvinha, não dá para saber exatamente. Mas com a derivada nós sabemos a qualquer momento quantos graus, como se eu estivesse dando um mega zoom no gráfico. Vamos achar o 1 aqui. Achei. O 1, você joga lá para cima, ó. Tá faltando aqui um detalhezinho na minha escrita. Espera aí, deixa eu reescrever aqui. Seno x mais 2
cosseno x. Agora sim. No 1, você pode ver, né, nós calculamos, ele tem que bater lá no 1,9, 1,9 alguma coisa. Observa, aquilo ali que nós fizemos é como um mega zoom no gráfico, aqui no 1, cruzamento com esse 1,922. Observa que o nosso esboço está bem dentro da realidade, nesse zoomzão aqui. Então, não sei como é o gráfico, mas a qualquer momento que eu quiser, eu consigo construir um esboço perfeito do gráfico ali naquele ponto em específico, que é o caso aqui que nós conseguimos fazer. Olha só, tá certinho, certinho, bem legal, né? E seguimos. Esse é o primeiro exercício do 2. Fiz o esboço do gráfico para a função no ponto dado. Descrevi o crescimento e decrescimento. Comportamento é decrescente. E isso daqui já está 100%. Saibam ser coerentes com relação aos ângulos do esboço e toca o barco. Vamos fazer o B aqui da nossa lista. Então, criar uma folha aqui, replicar essa parte aqui para a próxima página. Vamos para o B. Todas elas vão ser no mesmo estilo. E vamos lá. Agora eu vou usar o x igual a 2, tá? Para esse exercício. Nós temos aqui no B uma função que ela é desse tipo: seno x menos cosseno x menos 2 tangente x. Essa função aqui, nós precisamos calcular ela no ponto 2 para conseguir fazer o esboço. Então, todo lugar que tem x, eu troco por 2. Né? De preferência colocando parênteses aqui, né? Que é assim que sua calculadora vai entender. Não esqueçam a calculadora na hora da prova. E aí, nós vamos bater esse resultado aqui na calculadora. Lembrando que você terminou o exercício, a última coisa que você fez foi usar para encontrar ângulo. Então, a sua calculadora está em DEG. Então, você vai ter que alterar a sua calculadora todas as vezes que você começar um exercício novo, né? Ou então você, no final do exercício, você altera e já altera de volta. Angle unity, radian, troca para radiano sempre que tiver seno e cosseno. E seguimos lá, a nossa continha é seno 2, fecha parênteses, menos cosseno 2, fecha parênteses, menos 2, tangente 2, fecha parênteses, igual 5,695. Então, aproximadamente 5,7. Aí, nós já conseguimos iniciar o nosso esboço. Eixos cartesianos. O nosso x era 2. O nosso f de x foi 5,7. Marco lá no y. Faço o cruzamento. Marco o ponto. Para marcar a retinha, se é assim, se é assim, se é assim, o jeito que for, eu preciso continuar o raciocínio pela derivada. Então, nós temos que calcular a derivada disso aqui. Então, eu quero f' de x, primeiramente a derivada global, sempre. Então, vou fazer pulando um pouquinho de etapa, tá? Seno x, eu vou fazer a derivada. Menos derivada de cosseno x. Sempre que você for derivar, coloque linha, tá? Não coloque que f de x igual e já começa a derivar. Seja rigoroso, cada linha que você começa, você já coloca o que você for fazer. Aqui a função
f de x. Então você não coloca, você só coloca o que ela é, pronto. Na etapa de baixo, aí eu vou trocar o x por 2, então eu escrevo f de 2 igual. Observa que não tem isso igual a isso, porque não são a mesma coisa, né? E da mesma forma, não tem isso igual àquela lá de baixo, não é a mesma coisa, então não coloca essa igualdade, tá? Cada linha comece um raciocínio novo. E aí, menos 2 tangente x. Esse 2 ele está multiplicando algo que tem x, então ele pode ficar de fora. Assim. E aí, pela tabelinha, seno vira... Vou colocar cores aqui, fica legal. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno, lembrando que tem esse menos aqui, ó. Esse aqui, ó. E agora eu vou derivar o cosseno. Derivada de cosseno, o resultado é menos seno. Não posso deixar dois sinais matemáticos juntos assim, por isso eu preciso de um parênteses. E menos 2, que está aqui na fórmula, né? Menos 2 vezes. Agora a derivada da tangente tem lá na tabelinha. Secante ao quadrado de x. Vocês precisam lembrar que secante parece seno, né? Começa com SE, mas na verdade essa secante ela é 1 dividido por cosseno. Então, se era secante ao quadrado, isso daqui é ao quadrado. Na calculadora de vocês, em linha reta, vocês vão bater desse jeito aqui quando for secante ao quadrado. Ó, vocês vêm aqui, ó, abre parênteses, coloca 1 dividido por cosseno, aí você coloca o valor lá do cosseno, né? Aqui nós vamos usar o 2 como nosso ponto principal. E aí você coloca elevado ao quadrado depois. Em algumas calculadoras vai estar escrito em linha reta esse elevado a 2 assim, ó. Vai estar 1 dividido por cosseno elevado a 2. Vai estar esse chapéuzinho aqui. Então, seguindo. Tangente foi o que nós vamos derivar, né? Não sobrou muita cor aqui. Secante ao quadrado de x. Eu coloquei os parênteses aqui no x lá atrás. Tudo bem. Na hora de colocar o número, vocês coloquem, tá? Os parênteses, não se esqueçam. Então, tudo ok. Acabei a nossa derivação. Nossa derivada é isso aqui. Para deixar mais bonitinho, eu vou fazer mais uma linha, porque tem esse parênteses aqui, ó. Fica cosseno x mais, né, menos e menos seno x, menos 2 secante ao quadrado de x. Então, uma outra etapa do exercício cumprida. Você acabou de fazer a derivada da função. Fez a função no ponto. Agora você vai fazer a derivada no ponto. Vou fazer a f'. De 2. Estou usando o valor 2 aqui no exercício. Pego a nossa função, nossa derivada global. Essa derivada global, onde está x, você vai pôr 2.
E agora é calculadora. Lembrando que tem que estar em rad. Cosseno 2, fecha, mais seno 2, fecha, menos 2, lembra? Secante é 1 dividido por cosseno. Você abriu parênteses aqui, então no final tem 2 parênteses. Ao quadrado. E o resultado. Aqui na calculadora eu nem coloquei o vezes, né? Às vezes não precisa, mas é bom pôr. Aqui não tem erro. Bate o igual. Menos 11,055. Então vou pôr menos 11,06 aproximadamente. Isso daqui nós vamos pegar e calcular agora a nossa arco tangente de menos 11,06. Lembrando que isso aqui é a etapa que nós usamos a calculadora em DEG. Essa é a etapa. Então, configure sua calculadora. Em DEG. Degree. E aí nós vamos bater o shift tangente. Menos 11,06, fecha parênteses, igual menos 84 graus, vira 83. Menos 84,83. Isso aqui é quase 90 graus, né? Então tá quase de pé mesmo, um valor bem... O 90 graus ele é totalmente de pé. Então o 84 vai estar bem próximo disso, né? É bom a gente sempre confirmando o que a gente está fazendo, né? Nossa função ela é seno x menos cosseno x menos 2 tangente x. Olha só que função maluca. E aí, dá para fazer um negócio desse? Mas nós sabemos que lá no x igual a 2, o nosso y 5,6, 5,7, ó, aproximadamente. Nosso zoom no gráfico, ele é bem deitadão, menos 87 graus. E é o que a gente vai marcar aqui. Na hora da prova, vocês não vão ter acesso ao GeoGebra como a gente está tendo aqui agora, né? Mas eu quero provar para vocês o que a gente está fazendo. Então, seguimos. O B está feito. Lembrando que toda vez que você vê aqui, né, tá negativo, então você vai lá, não custa escrever comportamento decrescente. Então, conseguimos aqui realizar a parte B do exercício. Vamos ao C. Lembrando, terminou um exercício, volta a tua calculadora para rad. O exercício C, a nossa F, ela é 8 cosseno x mais 9 cossecante x. Cossecante pode estar escrito cossec, CSC, vocês têm que saber essas nomenclaturas. Aqui
Cossecante parece cosseno, mas é 1 dividido por seno. Então, tenham isso em mente na hora de realizar os seus cálculos. E aí seguimos. Temos f, nós aqui vamos pegar o c, o x igual a 3. Então, o nosso x é 3, vamos ter que calcular onde está x, a gente troca por 3. E aí, calculadora. Oito que multiplica cosseno de 3, fecha, mais 9 que multiplica cossecante, eu vou abrir um parênteses e vou digitar 1 dividido por seno. Vou fechar dois parênteses aqui no final, tá? Esse parênteses fecha esse parênteses fecha lá no começo. Resultado 55,85. Aproximadamente 55,86. E aí, deixa eu fazer o esboço desse gráfico. Nosso x igual a 3 aqui, sobe lá no 55,86. Marco o ponto. O nosso esboço está começado. Se a gente for pensar do GeoGebra, mouse aqui. Nossa função 8 cosseno mais 9 cossecante. Olha que gráfico lindo. No x igual a 3, eu vou subir tá chegando. Lá no 55. E observa, ó, cruzamento tá bem de pé, num comportamento mega crescente. Olha só, se eu caminhar a linha está subindo, sempre caminhe da esquerda para a direita. Aqui está descendo, aqui está subindo e, né, nós vamos conseguir um valor de derivada positivo e o arco tangente vai ser beirando 90 graus positivos, porque tá bem de pé esse gráfico aqui, né? Então vamos continuar. Próxima parte, derivada global. F' de x. Já vou pular um pouquinho de etapa, tá? O número multiplicando, ele fica de fora aqui da brincadeira. Ele fica esperando terminar.
Essa etapa, ela não é essencial, mas ela é importante para que você não erre. Então, faça essa etapa, não tem problema nenhum. Uma linha a mais no seu caderno. Para derivar cossecante, o resultado é cossecante cotangente. A derivada da cossecante é cossec cotangente. Lembrando que cossecante, você vai colocar 1 dividido por seno. Cotangente, você pode colocar 1 dividido por tangente. Outra opção para cossecante é o seguinte. Cosseno dividido por seno. Dá certo também. 1 dividido por tangente dá certo também. Você que escolhe o jeito que você vai fazer. Seja esse aqui de cima, seja esse aqui de baixo. Na hora de bater na calculadora. Então, o resultado disso é 8 que multiplica. Cosseno vira menos seno quando deriva. E mais 9. O resultado da derivada da cossecante é cossec cotangente. Esse menos seno vezes 8, menos 8, seno x, o restante é igual. Então aqui está a nossa derivada. Destaque seus resultados. Isso não finaliza o exercício. Sempre precisamos pegar a função derivada e eu vou aplicar ela no ponto que eu estou trabalhando. Estou trabalhando no ponto x igual a 3. Então, vamos apagar todos os x aqui, ó. Colocar 3 no lugar. Parte da calculadora. Nossa calculadora está em RAD, beleza. Só na próxima etapa que ela vai para a DEG. A gente zera a calculadora e vai bater. Menos 8 seno de 3 mais 9 cossecante, nós vamos fazer o seguinte, abre parênteses, 1 dividido por seno. Fecha 2 aqui, né? Aquele jeito que vocês já estão acostumados. E aí eu vou multiplicar pela cotangente. Pegar 1 dividido pela tangente. Mesma coisa, 2 parênteses aqui no final. Nessa calculadora, tá? Às vezes na calculadora de vocês ela não abre parênteses, vocês façam o ajuste necessário para a calculadora de vocês. O resultado deu menos 448. Vou colocar aproximadamente esse valor mesmo. Para a derivada, 0,5, né? Comportamento bem decrescente. Deveria dar positivo, né? A gente viu lá. Deixa eu dar uma olhadinha. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou rever as contas exatamente. Deixa eu colocar um vezes aqui para ter certeza que seno 3 mais 9 cossecante cotangente. Ao invés de colocar cotangente assim, eu vou colocar cosseno dividido por seno.
Só para ver se vai dar alguma diferença. Não. Eu vou dar uma investigada aqui. Já volto com o vídeo. Investigação concluída. Tem que lembrar isso aqui, ó. Tudo que começa com C das trigonométricas, quando deriva tem um menos. E aí, ó, na hora da derivada, fica, ao invés de mais 9, menos 9 aqui. E aí na hora que a gente bate na calculadora, troca esse sinal por menos, 446,27. Beleza? Legal ter como corrigir essas coisas, né? 446,27, é isso? Quando a gente tem o gráfico, a gente consegue fazer esses detalhes, né? Durante a prova, infelizmente, a gente vai ter que confiar nos nossos cálculos. Inclusive, eu vou passar uma tabela para vocês, tá? Vou te mostrar como é que vai ser o topo da prova de vocês, só para vocês terem uma noção de que vai ter bastante informação lá para que vocês consigam se virar, tá? Só um minutinho. Certo? Retornei aqui, ó. Cadê o mouse? Opa. Como é que eu achei? Topo da prova de vocês, ó. É o mesmo da prova de cálculo 2. Por isso que tem algumas informações a mais aqui. Sai agenda. Aí. Ó. Inclusive aqui tá a derivada da tangente, já que tá ajudando vocês, né? 1 sobre cosseno x e 1 sobre cosseno x. Ó, secante. Então, a secante ao quadrado já tá até um pouco mastigado aqui para vocês. O que mais? Tem bastante informação aqui em cima, ó. Sim, é a mesma coisa que seno, etc. Inclusive essas regras de derivação aqui. É isso aí. Tem bastante coisinha aí para vocês nessa provinha aí. Vocês não cometeriam o mesmo erro que, ó, cossecante, derivada é menos 1 sobre seno que multiplica cotangente. E a cotangente não coloquei aqui nessa forma, mas aqui em cima tá a cotangente, ó. Cosseno sobre seno, e aí dá certo o resultado para vocês. Belezura? Vamos trazer agora a calculadora para grau. Isso aqui é um comportamento crescente. Trazer a calculadora aqui para grau, DEG. E nós vamos calcular o arco tangente desse valor, ó, 446,27. Quero saber quantos graus que esse número representa para a gente. Então, nossa calculadora, angle unit, degree, shift tangente, 446,27, fecha igual 89 graus, é bem de pé mesmo, quase 90 graus, 89,87 graus. Bem de pé. Vocês puderam ver lá no GeoGebra. E isso aí, legal, né? Seguimos. D.
Ó, já temos 50 minutinhos aí de aula. Espero que dê tempo que vocês vejam isso aí, tá? Dê. Claro que já fizemos grande parte disso aqui em sala, ou já expliquei isso aqui para vocês, mas que seja interessante que vocês vissem antes da prova. F de x igual 10 tangente x menos 2 cotangente x. Vamos trabalhar com x igual a 4 aqui. Então fica 10 tangente de 4 menos 2 cot 4. Todo início de exercício, vou lá e confirmo se minha calculadora está em radian. E aí eu bato 10 vezes a tangente de 4 menos 2. Opa! Fechar o parênteses. Menos 2 tangente a menos 1. Tangente cotangente. Então, 2 vezes 1 dividido por tangente de 4. 2 parênteses aqui no final. 9,85. Aqui com vocês eu vou conferir todos, tá? É bom que se qualquer coisinha a gente conseguimos alterar aqui na hora. Dão 10 tangente de x menos 2 cot x. Bate o enter e o nosso gráfico é essa belezura aqui. Nossa. E aí lá no x igual a 4, nós vamos procurar o gráfico. Foi alcançado aqui, ó, 9,85. Seguimos. Já consigo começar o esboço. Então, eixo y, eixo x, no x igual a 4, cruzou o f de 4, que é 9,85. Isso aqui é o nosso f de 4. Marcamos sobre o eixo y. Cruzamento, marcamos o ponto. E o nosso esboço se iniciou. Para continuar, precisamos da derivada global primeiramente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Deixa eu fazer passo a passo. Lembrando que os números nós deixamos de fora aqui, tá? Esperando a derivada concluir. São números escalares, eles não alteram o resultado. Então, coloco a linhazinha, derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado. Na
prova que vai para vocês. Já tá no jeito que você bate na calculadora, ó. Menos 1 sobre seno x quadrado. E 1 sobre seno x, ó, cossecante. Vamos só deixar bonitinho esse resultado. Fica 10 secante ao quadrado mais 2 cossecante ao quadrado. Então, finalizada a derivada. Agora vamos aplicar a derivada no ponto. Vamos apagar o x aqui. O nosso x da vez é o 4. Calculadora em rádio. Vamos lá. Seguimos. Aqui. 10 vezes secante ao quadrado. Já coloquei para vocês em alguns lugares. 1 dividido por cosseno ao quadrado. Mais 2 cossecante. 1 dividido parece cosseno, mas é 1 dividido por seno. Isso aqui é ao quadrado também. 26,9 aproximadamente. Então, na hora que nós formos bater isso aqui, logicamente, número positivo, comportamento crescente. E aí, nós vamos bater o arco tangente desse 26,9. Isso aqui é a única etapa que a gente vai fazer em DEG. Degree. Então, shift tangente 26,9 fecha igual 87,87 graus. Isso aqui é bem de pé também, né? Aqui eu tenho as ferramentas certinho. Inclusive, vocês podem ver o zoom que eu dei no gráfico. Bem de pé, né? Pode ver que tá bem dentro da pegada. O E já tem algumas pegadinhas, vocês tomem cuidado. Nossa função é f de x igual seno 3π sobre 2, que multiplica secante x menos cosseno π, que multiplica cosseno x. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, vocês tomem muito cuidado.
tem a multiplicação de duas coisas aqui, né? Isso daqui não é uma função. Isso é um número. Não tem um x aqui, ó. Isso aqui também é um número. Ah, professor, como assim isso é um número? Ó, bate na sua calculadora. Seno de 3π sobre 2. É um número. Esse vermelho aqui é a mesma coisa que menos 1. Então isso aqui é menos 1 que multiplica secante. Menos o cosseno π. Mesma coisa. Você não lembra qual que é o cosseno π? Bate lá na calculadora. Cosseno π. Menos 1 também. Então no lugar disso aqui, menos 1. E agora que multiplica cosseno x. Então na hora que vocês forem fazer a derivada, tome muito cuidado com relação a isso. Por quê? Isso daqui não tem x, é numérico. Isso não tem x, é numérico. Na hora que você for fazer a derivada, isso daqui fica do lado de fora esperando. Da mesma forma que aqui no exercício anterior, o 10 e o menos 2 ficaram aqui de fora esperando. São números, números escalares, não alteram o resultado da derivada. Então você mantém eles ou você troca pela sua versão numérica. Você troca a roupa do número, mas ele continua sendo aquele mesmo número, né? Isso aqui é o menos 1 com uma roupa diferente. Isso aqui é o outro menos 1 com uma outra roupa diferente. Então, vocês observam que a nossa função ela é menos secante mais cosseno. É secante? Deixa eu olhar. É secante mesmo. E o outro não é cosseno, é cossecante. Então, deixa eu corrigir isso aqui já. Tome muito cuidado com isso. Vai cair exercício com esse tipo de pegadinha na prova, viu? Então, vocês tomem bastante cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de coisa. O resultado, nós vamos aplicar agora o número 5. Então, como eu já fiz aqui a troca, né? Eu vou manter do jeito que estava anteriormente só de sacanagem, né? Então, tudo isso aqui, aonde está x, que eu vou trocar por 5. Só. Vou até destacar o 5 numa cor laranja, verde. Então, na hora de bater na calculadora, lógico, em rad, seno, cosseno, vai ter que ter o rad, né? Você vai lá e bate. Seno 3π dividido por 2, fecha, vezes secante, parece seno, é 1 dividido por cosseno. Cinco, fecha 2, menos cosseno π, que multiplica. Cossecante parece cosseno, mas é 1 dividido por seno. Fecha. Igual menos 4,57 aproximadamente. E nós começaremos o nosso esboço.
Nosso x aqui é o 5. E o resultado, menos 4, 5, 7. Cruzamento. Agora nós precisamos saber a inclinação aqui, né, do comportamento nesse ponto. Então, derivada global. O que é numérico espera a derivada acontecer. Vou até buscar tudo de uma vez. Só para destacar aqui com vocês que eu vou derivar isto e isto apenas. O numérico espera. Então, mais uma vez eu vou fazer a cópia. Secante, quando deriva, o resultado é sectangente. Vou colocar tan. Cossecante, quando deriva, menos cossec cotangente. E agora eu tenho a função 100% derivada. Dá para juntar esse sinal aqui com esse. Eu vou fazer isso agora. Então aqui, parênteses some. E esse menos aqui da frente do cosseno vira mais. Beleza. Finalmente, derivada. Vou lá e destaco o resultado. Vou aplicar a derivada no ponto. 5. Então, eu pego tudo isso aqui. E aonde tem x, que é aqui, aqui, aqui e aqui, vou trocar por 5. Então, cuidado a hora de bater na calculadora. Verifica sempre o RAD, tá? O DEG só na hora de encontrar o último passo do exercício, inclinação. Então fica. Olha. Vamos bater, vai. Não tem problema não. Seno de 3π dividido por 2, que multiplica a secante de 5, que multiplica a tangente de 5, mais cosseno de π, fecha, multiplica cossecante de 5, fecha. Deixa eu ver se lá atrás eu fechei 2. Não. Ó, tem que, sempre quando você for fazer esse cossecante, ó, se tem esse parênteses, fecha outro lá. Não vai dar erro na hora de calcular. Parei na cossecante, tem a cotangente. Então, abre parênteses. 1 dividido pela tangente. Aqui faltou vezes também. Vamos deixar bem explícito. Exercício, o resultado deu 11.
11 feio. 11,61 aproximadamente. E nós vamos aplicar a arco tangente nesse 11,61. Oitenta e 85,8 aproximadamente graus. Então, aqui ó, bem de pezinho também. Fazer o esquema. Então, vou colocar nessa forma aqui que é mais prático para mim, tá? Para digitar -1 seno de x mais cossecante é secante. Olha que coisa louca. No 4, x igual a 4. Deu x igual a 5 aqui que fizemos, né? X igual a 5, ó. O cruzamento deu lá no 4,57. Uma inclinação bem de pezinha, que é o que a gente encontrou dos 80 e tantos graus. 85,8. E seguimos. Estamos aí com 1h13. F de x é igual 10 tangente π sobre 4 menos 2 cotangente π sobre 2. Observe uma coisa aqui, galera. Eu quero olhar isso daqui pro x igual a 6. Mas não tem x aqui para eu trocar. Então o que que faz? Permanece isso aqui. Por que que não tem x para trocar? Porque isso é numérico. Tangente de π sobre 4 é um número, cotangente de π sobre 2 é outro número. Então, se você for bater na calculadora, você vai ver qual número exatamente que é. Lembrando que isso aqui tem que estar em rad, tá? Então, você vai lá, ó, qual que é a tangente de π sobre 4. É um disfarce para o número 1. Qual que é a cotangente de π sobre 2? 1 dividido pela tangente. Acho que não pegou ali atrás. 1 dividido pela tangente de π sobre 2. Match error. Então, por que isso daqui? π sobre 2 já é um número que não tem a cotangente, tá? Por quê? Porque é um número que não tem tangente.
Tangente, na verdade, de π sobre 2 vai dar infinito, né? Vamos só confirmar. Cotangente é cosseno dividido por seno. Qual que é o seno de π sobre 2? É 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0. O que deu erro aqui? Tinha que dar 0 o resultado disso aqui. Tá erradian. Ó, cosseno de π sobre 2 fecha dividido pelo seno π sobre 2. 0. Então esse resultado aqui, ó, essa parte aqui é o zero disfarçado. A calculadora, não sei porque, não entendeu de outra forma, provavelmente eu digitei errado da outra vez. Então vocês têm essa opção aqui, tá? Quando vocês... Ah, encontrei um problema no exercício. Digita dessa forma, cosseno sobre seno quando tiver cotangente. Isso aqui, ó, é um disfarce para o número, tá? O que é isso aqui? Fica 10 vezes 1 menos 2 vezes 0. O resultado é 10. Essa função, ela é uma função constante. Porque o x não altera. Lugar nenhum tem x nessa função. Então, eu já poderia marcar o gráfico dela todinho aqui se eu quisesse. Coloco lá no 10. Qualquer valor da minha função que eu jogar vai dar 10, porque o x não altera. É só uma reta deitada aqui. E aí, até aqui tudo bem, ninguém vai errar, né? Vai pegar o 6, vai jogar cruzado com o 10. Qual que é o problema? Na hora que você começa a fazer a derivada aqui, você vai derivar o 10 tangente π sobre 4 menos 2 cotangente π sobre 2. Isso daqui vai dar 0 dos dois pedacinhos, porque derivada de número sozinho é 0. Ah, professor, mas você falou que o número não participa da derivada. Observa bem, o número ele vai ficar esperando a derivada da função acontecer. Se o número está sozinho, essa regra não vale, beleza? Aqui tem 10 tangente, por isso que o 10 ficou de fora. Se fosse 10 sozinho quando derivada 0. Nesse exercício anterior era 8 cosseno. Na hora que você vai fazer a derivada, o 8 fica de fora porque existe um cosseno lá. E assim por diante, observe isso. Se for só número, o resultado da derivada dá 0 para aquele pedacinho. Então a nossa global é 0. Observa, tá deitadinho, de fora a fora. E eu quero aplicar a nossa derivada no ponto 6, que vai dar 0, não tem x para trocar aqui. Então, comportamento constante. Se você quiser aplicar o a tan de 0, o resultado vai dar 0 grau, tá? É deitado. Então a 2F é aquela pegadinha para que vocês fiquem bem espertos, tá? Vamos para a G. Na G nós vamos avaliar o ponto x igual a 7. E aí, vamos colocar lá a nossa f de x. Ela é 10 tangente π sobre 4 menos... peraí. 10 tangente π sobre 4 que multiplica cosseno
x menos 2 cotangente π sobre 2, que multiplica seno x. A nossa função, se eu for trocar o x por 7, que é a proposta do exercício, vou até copiar isso aqui tudo. Estava x, eu troco por 7. Calculadora. Rad. Observa o Rzinho, tá? Quando você estiver trabalhando com trigonométricas. Então aqui, 10. Tangente. π sobre 4. Vezes cosseno. 7. Fecha. Menos 2. Vezes 1 dividido. Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de colocar 1 dividido pela tangente π sobre 2, que é o que estava dando erro, eu vou colocar cosseno de π sobre 2 dividido pelo seno de π sobre 2. Tem esse parênteses aqui, então fecha 2 lá no final. Onde que eu tô mesmo? Aqui. Multiplica por seno 7. Tá em rad, tá ok. Olha direitinho antes de bater o igual para não perder a conta. 7,53. Deixa eu olhar de novo o número. 39, então aproximadamente 7,54. E aí nós conseguimos já começar o esboço. Quando o x é 7, nosso f de x está no 7,54. Cruzo, marco o ponto. Comportamento é pela derivada. Deixei aqui na linha de baixo porque eu quero lembrar vocês que isso aqui é numérico. Isso aqui também é numérico. Esses números, eles ficam esperando a regra. Então, cosseno vira menos seno. Então eu vou deixar parênteses aqui, porque tinha um vezes do lado. E o seno vira cosseno. Por que isso aqui sumiu? Ah, voltou. Beleza. Tá feita a derivada. Para deixar mais bonitinho, eu vou pegar esse menos e jogar lá na frente junto com o mais do 10, para ficar negativo. Menos 10. Tangente π sobre 4.
seno, menos 2 cotangente, π sobre 2, cosseno. E aqui está a derivada. Quase no último do 2, né? E aí, feito isso, na próxima etapa, eu vou pegar, calcular a derivada no ponto que eu estou trabalhando. Tudo isso aqui, aonde tem x, eu apago, coloco 7 no lugar. 7. Belezura. Belezura. Só é chato digitar, né? Então, menos 10 multiplica a tangente de π sobre 4, fecha, multiplica, seno 7, fecha, menos 2, cotangente, então é cosseno, dividido por seno. Fecha, fecha. Multiplica cosseno 7. Menos 6,57 aproximadamente. Na hora que eu for bater o arco tangente, menos 6,57. Vamos olhar o resultado. Indeg, né? Shift tangente. Menos 6,57. Menos 81 graus, 35 aproximadamente. E aqui eu faço aquele lá bem deitado, né? Só que para baixo, né? Vamos lá. Para digitar fica mais rápido, eu digitar numérico aqui, ó. Fica menos 10 cos x menos 10 cos x digitar de novo. Menos 10 menos, fio, menos menos 10 cos x. Ali era 0, né? Então esse outro pedaço aqui vira 0 tudo. Então o resultado final vai zerar. Que cos de π sobre 2, já calculamos lá atrás, dá 0. O resultado do meu gráfico vai ser esse gráfico marrom aqui. Que é o próprio gráfico do cosseno, né? E aí eu vou pegar lá no 7 que eu estou trabalhando. Tá crescente aqui, eu vou conferir. Devo ter batido alguma coisa errada, no fim das contas só sobra esse pedaço, porque esse outro aqui ele é 0, então só sobra 10 positivo, seno 7, e o resultado não é esse negativo, é positivo.
bem dizer o mesmo número, só que troco o sinal, 6,56. Eu devo ter esquecido desse sinal na hora que eu bati lá a calculadora. Na hora que eu faço o arco tangente, então, de novo, para fazer o arco tangente tem que ser em DEG. E aí eu pego o shift tangente, 6,56, 81 graus positivos, né? Então, esse aqui eu vou apagar e tá bem de pezinho aqui, bate com o gráfico verdadeiro ali. Então, tomar cuidado na calculadora, conferir valores, tá? Algumas vezes. Se possível, substitua esses números aqui, tá? Você acabou de ver que dá problema. 81,33. E último. Até que enfim. Último exercício da lista do 2. Então, com relação ao 2, todo mundo tá 100%, hein? Quero ver ninguém errando esse tipo de exercício na prova. Exercício H da lista. Vou aplicar o ponto 8. Então, f de x é o nosso menos π que multiplica cosseno x. Nós vamos fazer o f de 8. Então, é menos π que multiplica... Desculpa, menos π que multiplica cosseno 8. Bate lá na calculadora. Tua calculadora, você acabou de fazer o exercício anterior, então tá em D, né? Corrige. Então, você vai bater menos π que multiplica cosseno 7. Resultado menos 5,51. Dá para fazer o esboço. Então, o 8 aqui cruza lá com menos 5,51. Cruzou, marcou, derivada. Inclusive aqui no anterior eu não marquei que é positivo, comportamento crescente, tá? Então é filinha global. O que separa são os mais e menos. Observa que esse π é um número sozinho derivando, derivada zero. Esse π aqui ele vai ficar esperando a derivada do cosseno acontecer. Cosseno x, derivada menos seno. Resultado da derivada é π seno x. Esse menos juntou. Destaco. Feita a derivada, preciso aplicá-la no ponto. Aqui eu pus 7. Por que 7, filho? Era 8, né? Ainda bem que é o último, mas ainda deu tempo de corrigir, né? Vamos lá. Então, não é no 5,51 que corta. Então, vou lá no menos π. Menos π de novo. Cosseno de 8.
Menos 2,68. E aí eu concluo a derivada, né? Coloco o valor agora π seno de 8. Resultado 3,10 aproximadamente. 3,11 para ser um pouquinho mais preciso. 3,11 na hora que eu fizer o arco tangente. Última etapa, sempre em tag. Então, shift tangente 3,11. 72,18 graus aproximadamente. Então, positivo. Nosso comportamento tá aqui, ó, positivão. Vamos bater lá no GeoGebra pela última vez. E ficamos com menos π cosseno x. Eu vou multiplicar então aqui. O picos ele não entendeu, né? Deixa eu tirar o marrom da frente, deixa só o verde. Tô no 8. No 8 ele vai cruzar lá. Aqui, ó, no negativo 268, ó, tá bem dentro. É menos do que 269. E o grau também tá bem dentro. É isso aí, gente. Exercício 2 da lista de vocês. É isso. Vou dar uma passada aqui de novo. E espero que vocês tenham entendido tudo que eu peço para vocês fazerem nesse exercício. O 3 é igualzinho esse, tá? Igualzinho. Só precisa fazer misturado as coisas, né? Tem as tabelas das outros tipos de função. O exercício 1 para o GNI também é igualzinho, tá? E para o SBM tem que fazer gráfico. Então, um abraço a todos.